Dando continuidade ao nosso devocional sobre perdão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grande amor do nosso Deus. Esse Deus lindo, maravilhoso, que nos ama de forma incondicional. E eu gostaria de começar lendo com você lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, que está escrito assim: Contudo, não há um homem tão justo sobre a face da terra que faça o bem sem jamais pecar. Não existe. Com esse versículo, a gente já começa deixando bem claro aquilo que Deus sabe com toda certeza. Que todos nós somos falhos. Que todos nós, por melhor que sejamos ou tentamos ser, falhamos sempre. Né? E isso não significa que a gente tenha que se conformar em simplesmente continuar falhando. Não, a gente vai continuar tentando acertar. Mas isso aqui também quer dizer que a gente precisa aprender a lidar com as falhas das outras pessoas. E assim como Deus nos ama, independente dos nossos erros, a gente precisa aprender a amar o nosso próximo, mesmo que eles tenham falhas. E nós temos essa dificuldade. Eu não sei se você já conseguiu liberar perdão sobre a vida daquela pessoa, sabe, que você ainda não tinha conseguido. Ou se surgiu aí no meio do caminho uma situação nova que tem entristecido o seu coração, mas que você venha refletir melhor sobre essa situação. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Meu Deus, esse versículo aqui, ele é tão forte que chega a doer. Porque com esse versículo aqui, em tão poucas palavras, ele fala tanta coisa, coisas profundas demais, porque primeiro ele fala que se você afirma que conhece a Deus e você não pratica, não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso. E a palavra de Deus diz que todo aquele que mente se faz filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Partindo daí, isso aí já é um golpe terrível, né? Eu sou filha de Deus. Em hipótese alguma eu vou admitir ser comparada, ser chamada ou me fazer filha do diabo. Mas se a própria palavra de Deus diz que se eu não obedeço, mesmo dizendo que conheço, eu sou mentirosa. Eu tenho que vigiar muito quanto a isso. E ainda fala no final, nele não há verdade, a verdade é Cristo. Imagina, a verdade não está na pessoa que não obedece. Mas a mentira está. Ou seja, essa pessoa não tem parte com Deus. Isso é algo terrível e a gente não pode se conformar em hipótese alguma com essas coisas. Ah, mas aí você está pegando pesado, porque Deus sabe que eu não faço, não é por desobediência, porque eu não consigo. Eu tento, mas o meu coração, ele é de Deus. Deus sabe que se dependesse de mim, é porque realmente é algo que é mais forte do que eu. Amado, a palavra de Deus é muito clara. Ela não está falando assim, aquele que não faz porque não quer, mentiroso, e a verdade não está nele. Não, aquele que não obedece. Aquele que conhece não obedece. Não está dizendo, aquele que não faz porque não consegue é diferente. Não está falando isso. Então, nós precisamos ter todo o cuidado em fazer tudo como está escrito, tudo como Deus quer. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus e a mais ninguém. Enquanto a minha vontade não for a vontade de Deus, eu preciso clamar ao Pai para que a minha vontade morra
e a de Deus prevaleça na minha vida. Com o que você tem se preocupado? Com o que os outros vão pensar a seu respeito? Não pense nisso. Enquanto você se preocupar se aquela pessoa merece ou não o seu perdão, você não vai liberar o perdão, porque aos olhos humanos ninguém merece, nem eu, nem você. Mas Deus não vê como o homem vê. Então não se preocupe, não se importe se essa pessoa merece o seu perdão, apenas cumpra aquilo que Deus determinou. Libere perdão. Não se prenda a detalhes humanos. Não se preocupe em ser a primeira pessoa a agir. Dê o primeiro passo, tenha iniciativa. Não se preocupe com o que vão pensar a seu respeito, mas se preocupe com o que Deus vai pensar. Isso sim faz a diferença. Isso é o que importa. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão conhecedor de todas as coisas, ele conhece a minha fraqueza, a tua fraqueza. Olha o que ele disse lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Ele disse assim, ele faz uma pergunta, na verdade, né? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É algo assim tremendo, né? Deus precisa te perguntar: se você fizer o bem, não será aceito, mas Ele quer que você se questione, Ele quer que você reflita sobre isso, Ele quer que eu reflita sobre isso. Se eu fizer o bem, eu não vou ser aceito? Então, essa tem que ser a minha pergunta, não é o que outras pessoas vão pensar. Se fulano merece ou não merece, não importa. O que importa é que se eu fizer assim, eu não serei aceita. Aceito por quem? Por essa pessoa? Eu vou liberar perdão? Não, por Deus. Essa tem que ser a minha preocupação. Se eu assim fizer, eu serei aceita por Deus? Mas se eu não fizer, o pecado está lá na minha porta. E Ele quer me dominar. Mas Deus diz que eu devo dominá-lo. Então, a minha preocupação tem que ser essa, em não ser dominada pelo pecado, mas sim dominar o pecado, vencendo o mal com o bem. Eu encerro o devocional de hoje com esse versículo. Que você medite sobre esse versículo. Que Deus venha reinar sobre todos os seus sentimentos, sobre a sua vida. Em nome de Jesus.